sobra, fica com o Arda Güler, que faz o desarme. Vinícius Júnior, pelo lado direito, vem a batida, colocada, golaço! Nos últimos 2 dias, o craque brasileiro Vini Júnior virou alvo de várias críticas e rumores de uma possível saída do Real Madrid. O Real Madrid viveu uma das eliminações mais vexatórias de sua história recente na Copa do Rei da Espanha. Na quarta-feira, 14/1, atuando fora de casa, os merengues foram derrotados por 3-2 pelo Albacete, equipe que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol. O resultado gerou forte repercussão na imprensa espanhola e provocou uma divisão clara entre os torcedores em relação à permanência de Vinícius Júnior no clube. Na quinta-feira, 15/1, um dia após o revés, o jornal Diário AS abriu uma caixinha de comentários para que os torcedores expressassem suas opiniões. O espaço rapidamente se transformou em um reflexo de clima de tensão vivido no Santiago Bernabéu. No topo dos comentários, um torcedor identificado como Sérgio foi direto ao pedir a saída do brasileiro. Abre aspas. A solução? Livrar-se de Vinícius Júnior. Sem dúvida alguma. Para esse grupo de torcedores, Vinícius Júnior simboliza a atual instabilidade do time, sendo visto como um jogador de grande talento, mas que não estaria entregando o retorno esperado em campo nesta temporada. Por outro lado, muitos adeptos saíram em defesa do camisa 7. Pato Villa, outro torcedor do Real Madrid, destacou o perfil ousado e participativo do brasileiro. Abre aspas. Vinícius Júnior é o único que se atreve a encarar os defensores e vencer. Se ele consegue ou não é outra história, mas não há ninguém como ele. Ele pede a bola e sempre tenta. Se alguém o ajuda e o posiciona melhor, é ideal. Não vejo motivo para se livrar dele. O Real Madrid precisa urgentemente de um Kroos 2.0. Já outro leitor do periódico espanhol fez críticas mais duras, questionando o comprometimento do atleta. Abre aspas. O Real Madrid precisa se livrar dos jogadores que estão, por assim dizer, em greve. E Vinícius Júnior é um forte candidato, pois seu comportamento em campo não compensa seu inegável talento. Em meio às críticas, também surgiram comentários que apontam Vinícius Júnior como o bode expiatório da crise. Mônica de Medeiros, por exemplo, saiu em defesa do brasileiro e fez uma análise mais ampla do elenco. Abre aspas. Se o Real Madrid ganha, o mérito é de todos, menos do Vinícius Júnior. Se o Real Madrid perde, a culpa é do Vinícius. Eles se esquecem completamente da Liga dos Campeões, onde ele foi crucial. O Real Madrid está muito abaixo do seu melhor desde a chegada de Mbappé. O time está acabado. Vini Júnior, Rodrigo, Jude e Fred eram imbatíveis sem Mbappé. Dentro de campo, contra o Albacete, Vinícius Júnior foi titular e atuou durante os 90 minutos. Finalizou 3 vezes, sendo uma no gol, mas não conseguiu evitar a eliminação mesmo assim. Foi um dos poucos jogadores do elenco principal a assumir a responsabilidade de viajar e disputar a partida. O atacante Vinícius Júnior veio a público e deu uma declaração forte: "Não quero jogar onde não me querem". Assim podemos entender que Vinícius Júnior pode deixar o Real Madrid após essas vaias. A relação entre Vinícius Júnior e a torcida do Real Madrid atravessa o momento mais delicado desde a chegada do atacante ao clube. O ápice da crise aconteceu no sábado, 17/1, durante a vitória contra o Levante, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. Apesar do resultado positivo, o jogo ficou marcado por várias intensas e desprezo em relação ao desempenho do jogador brasileiro. Vinícius foi o nome mais vaiado durante o anúncio da escalação, superando inclusive Jude Bellingham, outro atleta que também vem sendo alvo de críticas recentes. Segundo a apuração do jornal El Periódico, Vinícius Júnior teria confidenciado às pessoas próximas o desejo claro de deixar o clube ao fim da temporada. A frustração com a postura da torcida teria sido determinante para essa decisão. "Não quero jogar em um lugar onde não me querem", teria dito o atacante após a partida. O desgaste aumentou ainda mais após a eliminação em Albacete. De acordo com o jornal Sport, Vinícius Júnior não compreende porque vem sendo contado como o principal culpado pelo fracasso, especialmente pelo fato de ter sido um dos poucos titulares a viajar para a partida. Em contrapartida, jogadores como Courtois, Mbappé, Bellingham e Rodrigo não integraram a delegação. Internamente, Vinícius Júnior, que não se omitiu, assumiu responsabilidade e esteve em campo, mesmo no cenário adverso. Essa leitura é compartilhada pelo treinador Álvaro Arbeloa, que fez questão de destacar o comprometimento do brasileiro após a eliminação. Abre aspas. Vinícius Júnior quis estar aqui e jogar todos os minutos para ajudar a equipe. Fecha aspas. Mesmo assim, o clima no Bernabéu seguiu hostil contra o Levante. Vinícius deixou o gramado visivelmente abatido, foi direto para o vestiário e não cumprimentou os companheiros nem membros da comissão técnica, evidenciando o peso emocional do momento.
A crise também afeta diretamente a negociação de renovação contratual. Segundo a imprensa espanhola, Florentino Pérez considera o tema prioritário, mas a condução do processo é vista internamente como confuso. Vinícius Júnior sempre foi respaldado pelo presidente, que inclusive já teria desautorizado decisões então do técnico Xabi Alonso para mantê-lo como protagonista. Durante as negociações, o brasileiro elevou suas exigências salariais, pedindo para estar no mesmo patamar de Kylian Mbappé, algo que considera justo pelas suas atuações decisivas nas últimas temporadas. Após as vaias, Arbeloa voltou a defender publicamente o jogador. Ele nos deu várias Champions, carregou o time nas costas, ainda muito jovem. É um dos nossos e continuará sendo por muito tempo. Fecha aspas. No entanto, segundo o Sport, a fala foi interpretada nos bastidores mais como uma cobrança do que como um apoio, reforçando a sensação de isolamento vivida por Vinícius Júnior. Apesar da atual crise, o histórico de Vinícius Júnior no Real Madrid é extremamente vitorioso. Desde que chegou ao clube merengue, ainda muito jovem, o atacante foi protagonista em momentos decisivos e acumulou títulos importantes. Entre suas principais conquistas estão Liga dos Campeões da UEFA 2022, o 14º título do clube. Vinícius Júnior marcou o gol do título na final, entrando para a história do Real Madrid. Copa Intercontinental 2024, consolidando-se como um dos jogadores mais decisivos do futebol mundial. La Liga 2019, 21 e 22, demonstrando regularidade e protagonismo em diferentes fases do clube. Supercopa da Espanha 19, 21 e 23, sempre decisivo em jogos grandes e de pressão. Supercopa da UEFA 22 e 24, confirmando sua importância em partidas de nível internacional. Vinícius Júnior se tornou símbolo de uma geração vencedora, sendo peça-chave em títulos nacionais e internacionais. Por isso, muitos torcedores e analistas veem a atual fase como um momento passageiro e não como um reflexo verdadeiro do nível do jogador. Em meio à crise, o mercado internacional observa atentamente a situação de Vinícius Júnior. Segundo o site português A Bola, o Chelsea está preparando uma enorme oferta para tirar o craque brasileiro do Real Madrid. De acordo com as informações do The Guardian, a diretoria dos Blues planeja apresentar uma proposta de 155 milhões de euros ao clube espanhol. O objetivo é contratar um dos melhores jogadores do mundo e elevar ainda mais o nível do já recheado elenco londrino. O Chelsea acompanha de perto a falta de avanço nas negociações entre Vinícius Júnior e o Real Madrid. O contrato atual do brasileiro se encerra ao fim da temporada 26-27, restando apenas um ano e meio de vínculo. O momento delicado do atacante em Madrid, somado ao rendimento abaixo do esperado, 5 gols em 25 jogos nessa temporada, fortalece a possibilidade de uma investida mais agressiva do clube inglês. Mesmo após gastar mais de 200 milhões de euros em atacantes na última janela de transferência, o Chelsea busca agora uma superestrela global que poderia fazer concorrência direta a Pedro Neto, tornar o novo rosto do projeto esportivo do clube. A notícia publicada inicialmente em 5 de janeiro pode ganhar ainda mais forças após os últimos 2 jogos, marcado por vaias, tensões internas e declarações contundentes do próprio jogador. Com títulos, protagonismo e um talento inquestionável, Vinícius Júnior vive hoje um dos momentos mais delicados da sua passagem pelo Real Madrid, entre críticas, vaias, impasses contratuais e o interesse pesado do mercado. O futuro do craque brasileiro permanece totalmente em aberto e incerto até o momento.